Sejam mais uma vez bem-vindos a essa casa de oração para mais uma exposição doutrinária. Aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, a toda a espiritualidade, a nossa gratidão. Antes de iniciarmos, alguns avisos. As palestras públicas continuam nas quartas-feiras e sextas-feiras, às 9 horas da manhã, e nas quintas-feiras, às 20 horas. Nas quintas-feiras também é feito o apoio fraterno. Aqueles que desejarem conversar com nós também serão bem-vindos. Os estudos continuam nos sábados, a partir das 15 horas. Inclusive tem uma turma nova, que faz umas 2 semanas que também já iniciou. Eu vou ler um pequeno trecho do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. Sempre que possível, fluariza-te com a oração, faz espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus, através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso querido irmão, pedindo orientação e boas energias para sempre seguirmos com fé, com paz e esperança em dias melhores. Que assim seja. O expositor dessa noite é o nosso irmão Cristiano Scooby, do Salto do Jacuí, do Centro Espírita Caminho da Luz, que nos brindará com o tema Deus, Inteligência Suprema. Seja bem-vindo. Só fazer um teste, vocês me ouvem bem assim? Eu acho que eu prefiro sem a microfone. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, o convite aqui do Centro Espírita Fraternidade. E desde já deixo aqui um abraço lá dos nossos irmãos do Centro Espírita Caminho da Luz de Salto do Jacuí. O tema que trazemos hoje para a exposição, eu posso dizer que ele é extremamente grandioso e importante, como é o nosso Criador. O meu objetivo, é claro, é falar primeiramente sobre o que a doutrina espírita nos traz acerca de Deus, e num segundo momento eu vou fazer um convite aos irmãos para contemplarmos uma pequena parcela de sua grandiosa obra. Aqui, meus irmãos, eu trago a imagem do LHC, que é um acelerador de partículas que consiste em um túnel
localizado entre a França e a Suíça, um túnel circular subterrâneo que possui 27 quilômetros de extensão. Se vocês observarem pelo tamanho, aqui tem um trabalhador, aqui está o túnel e por dentro dele passa um tubo finíssimo, e esse túnel possui milhares e milhares de ímãs. O objetivo da construção desse empreendimento, que foi realizado no ano de 2007, é realizar a passagem de partículas atômicas numa velocidade absurda, para que essas partículas em um dado momento se choquem e a partir desse choque liberem subpartículas. Aquela imagem, é claro, não é uma imagem real, é apenas uma amostra do que seria o objetivo desse experimento. Daí, no ano de 2013, os cientistas publicaram, e foi bastante notável a publicação na época, de que haviam descoberto a partícula de Deus, o famoso bóson de Higgs. O átomo, que é a parte menor da matéria, ele é formado basicamente por 3 unidades: o próton, o nêutron e o elétron. O próton e o nêutron se encontram no núcleo e dentro deles encontram-se outras partículas, dentre elas o bóson de Higgs. Até então, aquele ano de 2013, o seu conhecimento era apenas teórico. Havia sido proposto por um cientista chamado Higgs, por isso em homenagem a ele, e havia sido comprovado matematicamente pelo Albert Einstein. E eles detectaram através desse equipamento e comemoraram. E, de maneira feliz ou infeliz, deram esse nome de partícula de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a partir do bóson de Higgs se formam outras partículas, dentre elas o próton e o nêutron, que são a base dos átomos, que são a base da matéria, a matéria que conhecemos. Daí nós viemos para o Livro dos Espíritos, as 3 primeiras questões que são muito conhecidas por nós. Eu acho interessante comentar que Kardec, em todas as obras básicas, entre o primeiro e o segundo capítulo, ele sempre se preocupou, teve todo o cuidado em falar da divindade. Se nós pegamos lá o capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, ele fala de Deus. Na obra Livro dos Espíritos, ele já começa a primeira pergunta, que é Deus, aquela famosa pergunta. Se pegarmos a obra O Céu e o Inferno, ele vai falar também, o primeiro capítulo é o porvir e o nada, ou o futuro e o nada, desculpe. Se pegarmos a Gênese, ele vai falar sobre a criação divina. O capítulo 2 é intitulado Deus, e aí tem a natureza divina, que é um dos que iremos comentar aqui. Então, a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus? Como todos nós espíritas já sabemos, Kardec, em uma inteligência muito superior à nossa, ele não pergunta o que é Deus, uma vez que ele sabia que Deus não era uma coisa, e nem quem é Deus. Eu sempre digo, se nós fôssemos fazer a pergunta, eu já começaria perguntando quem é Deus. E Kardec, na sua grandiosa inteligência, pergunta que é Deus. E os Espíritos respondem que é o tema da nossa exposição, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí eu demorei muito tempo para entender isso, porque Kardec, a segunda pergunta parece num primeiro momento que não tem sentido. Ele pergunta: o que se deve entender por infinito? E os Espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E aí Kardec faz uma conexão entre as duas perguntas anteriores. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta.
pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. E aí Kardec comenta: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. É claro, para nós, espíritos ainda muito imperfeitos, o que nós não conseguimos definir pode ser o infinito. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Seria a mesma coisa nós dizermos assim, Deus é a inteligência suprema, efeito de todas as coisas. E não, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Na questão 10, que eu acho interessante, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. E aí vem uma reflexão interessante. Por que os espíritos respondem isso, meus irmãos? Porque todo o nosso conhecimento, todo o nosso palavreado, os nossos pensamentos são muito ligados ainda às questões materiais, aos sentidos grosseiros do nosso corpo físico, aos nossos 5 sentidos. Por exemplo, quando eu digo assim, eu peguei uma ideia da Estefânia, eu estou usando a linguagem do tato, ou eu enxerguei uma situação lá na frente. Nós usamos esse tipo de linguagem, e é nesse sentido que os espíritos falam que nós não temos capacidade de compreender a natureza de Deus ainda. Somente os espíritos superiores que chegaram a um determinado grau de evolução que possuem essa capacidade, porque eles vão desenvolver outros sentidos que nós ainda não os temos. E na questão 13, quando Kardec pergunta sobre os atributos, quando dizemos que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim. Ou seja, eles não estão nos diminuindo, mas estão nos colocando na nossa exata posição, na posição exata na qual nos encontramos evolutivamente. Do nosso ponto de vista, nós só conseguimos visualizar Deus dentro desses quesitos. Mas os espíritos superiores compreendem a natureza dele de uma forma muito mais profunda. E Deus é eterno, meus irmãos, porque se não fosse eterno, em algum momento ele teria sido criado. E se ele fosse criado, então anularia um outro atributo de que ele é único. Então ele não seria o único Deus. Ele é imutável, porque se ele estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem a matéria não teriam nenhuma estabilidade. Ele é imaterial, porque ele não é constituído por nenhum tipo de matéria a qual nós conhecemos. Ou seja, aquele bóson de Higgs que eu mostrei na imagem anterior, que os cientistas disseram que é a partícula de Deus, está muito aquém do que é realmente a matéria divina. Onipotente, porque ele é capaz de tudo, e soberanamente justo e bom, porque se Deus possui todas as suas qualidades em grau infinito, é claro que ele é soberano em bondade e justiça. E aí eu trago também a questão 14, onde Kardec pergunta: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Essa pergunta eu acho interessante, porque nós ainda às vezes temos essa ideia de que estamos mergulhados na natureza de Deus e que fazemos parte dela. E aí os espíritos respondem:
não vos percais num labirinto, donde não lograreis sair. Ou seja, se nós quisermos investigar e descobrir e dar nomes, identificar, seja lá o que for, no sentido de provar a existência de Deus, nós estaremos entrando num labirinto. Neste ano de 2024, o LHC, ele entrou em funcionamento novamente. Os testes em 2013, quando ele foi descoberto, o bóson de Higgs, segundo a publicação, em 2017 as atividades foram interrompidas, porque gasta muita energia e bilhões de dólares são investidos para a execução daquele experimento. Imagine se todo esse dinheiro fosse destinado para outras causas humanas. E este ano 2024 ele entrará em funcionamento de novo e o objetivo é descobrir uma outra subpartícula. Só que aí nós voltamos para essa resposta. O ser humano entrando num labirinto de onde ele não vai conseguir sair. Por quê, meus irmãos? Porque quanto mais nós nos aprofundamos na matéria, essa matéria terrena que nós conhecemos, mais nós descobrimos que não sabemos de nada. Por mais conhecimento que tenha uma pessoa na Terra, ele ainda é muito inferior a qualquer espírito um pouquinho mais elevado que não reencarna mais aqui. E na obra Céu e Inferno, Kardec, comentando aquele capítulo, O Futuro e o Nada, quando nós desencarnamos, qual vai ser o sentido da nossa existência? Todos nós nos questionamos isso. Até nós espíritas que acreditamos na vida após a morte, quando chegar o nosso momento de desencarne, nós vamos balançar um pouco as nossas emoções. E aí Kardec fala sobre que ao longo da evolução da humanidade, as religiões foram suprindo as necessidades que o homem tinha de conhecer ou interpretar a natureza da divindade. Só que algumas delas, conforme foi evoluindo intelectualmente a humanidade, elas estagnaram. Não traziam mais recursos que suprissem as questões da natureza, da física, da química e da biologia. E aí Kardec coloca: o homem, enquanto não possui ciência das coisas, apega-se às religiões, mas com o esclarecimento científico e as lacunas deixadas pela religião, entrega-se à filosofia. E aí tem o outro lado: quando o homem é de grande ciência, desenvolveu-se intelectualmente, ele percebe que muitas religiões deixam lacunas nos seus questionamentos. A própria questão da vida após a morte. Então apega-se à filosofia, qual é o sentido da vida e assim por diante. Eu particularmente tive uma experiência quando eu trabalhei numa instituição de nível superior durante 2 anos. Lá eu tive inúmeros colegas que possuem doutorado. E desses que têm doutorado que eu conheci naquela época, nenhum deles acreditava em Deus. Não frequentavam nenhuma religião. E eles diziam para mim: como é que eu vou acreditar nisso? Se eu já estudei tudo, eu estudo filosofia, eu não vou encontrar nenhuma das respostas que eu preciso nas religiões. E claro, eu respeitava a opinião, não estava lá para fazer proselitismo, mas é exatamente isso que acontece. E aí entra a doutrina espírita, que preenche inúmeras lacunas que outras crenças deixam. E no item 13, se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer. Ou seja, a necessidade de crer, nós sabemos que a partir dos primeiros momentos em que nós reencarnamos como humanos aqui na Terra, ainda em corpos primitivos, nós já tínhamos uma noção da divindade. E ele crerá
desde que se lhe dê o alimento espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Ou seja, precisamos conciliar o intelecto com os nossos vazios existenciais. E na obra Gênesis, no capítulo 2, item 4, também trago, que eu acho extremamente interessante, uma analogia que Allan Kardec faz. Quando nós queremos investigar os atributos da divindade, Kardec fala: em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. Por exemplo, meus irmãos, quando são encontrados fósseis de seres humanos que existiram há mais de 10 mil anos atrás. Aqueles diferentes espécies de Homo, o Homo erectus, o Homo habilis, o homem de Neandertal, todos eles são conhecidos, são espécies diferentes de acordo com o formato do crânio, o volume cerebral, a posição da mandíbula, o tamanho do nariz. O meu é do Neandertal. A postura, se era mais bípede ou mais curvada, o tamanho das mãos, que era o Homo habilis que já manuseava ferramentas, assim nós temos uma noção. Agora, quando junto aos fósseis são encontradas vestimentas, artefatos, objetos, aí é possível dizer como esse homem vivia. Por exemplo, o homem de Neandertal era aquele que já sepultava os seus mortos. Ele fazia covas para sepultar os seus mortos. Então, isso já é um indício do conhecimento dessas diferentes espécies de ser humano que aqui existiram. E dessa mesma forma, analisando as obras da divindade, nós conseguimos ter noção, pelo menos uma noção pequena, dos seus atributos. Aí eu trago, meus irmãos, uma obra, As 7 Razões para que um Cientista Possa Crer em Deus, do Dr. Cressy Morrison. O Dr. Cressy Morrison, ele era o diretor do Museu de História Natural de Nova York, e no ano de 64 ele publicou esta obra. Ele era religioso e ele estava cansado de conviver com pessoas que não acreditavam em Deus. E ele utilizou todo o conhecimento que ele possuía na época para dar ênfase não à discussão, mas aos questionamentos que lhe eram feitos acerca da divindade. Então, a primeira razão, por uma determinada lei lógica, nós podemos provar que nosso universo foi projetado e executado por uma inteligência engenheira. Aqui eu trago a imagem de uma moeda, por quê, meus irmãos? Por uma questão da probabilidade. Nós sabemos que uma moeda tem 2 lados, cara e coroa. Se eu jogar uma moeda para cima, a probabilidade que eu tenho de tirar cara é 1 em 2, porque eu quero uma face da moeda dentro de 2 possibilidades, então a probabilidade é de 1/2. Agora o Dr. Cressy Morrison traz o seguinte: se nós pegarmos 10 moedas, numerarmos elas na sequência de 1 a 10 e colocarmos dentro do nosso bolso, sacudirmos o nosso bolso, a probabilidade que temos de tirar a moeda de número 1 é 1 em 10, certo? Aí coloco novamente essa moeda no bolso, faço uma sacudidela, retiro novamente uma segunda moeda. A probabilidade de eu tirar uma moeda diferente, por exemplo, a moeda de número 2, é 1 sobre 100. Faço novamente o experimento. A probabilidade de tirar uma moeda diferente é 1 sobre 1000. E eu vou fazendo isso até chegar na última moeda, na moeda de número 10. E a probabilidade de eu ter esse acerto será de 1 em 10 bilhões. Por que o Dr. Cressy Morrison traz isso, meus irmãos? Porque 1 em 10 bilhões é a probabilidade das primeiras partículas terem se aglomerado no universo, dando origem aos primeiros átomos.
Porque nós sabemos, de acordo com a ciência, que o universo surgiu de uma explosão, que se chama Big Bang. Uma explosão, o universo era do tamanho da cabeça de um alfinete. E essa explosão jogou essa energia por todo o espaço, que naquele tempo, segundo a teoria, era vazio, e se deslocando numa velocidade absurda, as partículas energéticas foram se aglomerando, até que em um dado momento elas formaram os primeiros átomos. A probabilidade de isso acontecer é 1 em 10 bilhões. Ou seja, isso é obra do acaso ou de uma casa inteligente. E aí nós pensamos tudo o que deu certo a partir daí. A formação das nuvens de poeira, das constelações, das estrelas, dos planetas, das condições de vida, dos seres que habitam os diferentes planetas do universo e assim por diante. Tudo isso é obra do acaso? Esta imagem mostra dois movimentos da Terra. O movimento de rotação, que é o giro que o nosso planeta faz em torno do próprio eixo, que nós aprendemos que é de 24 horas, mas na verdade são 23 horas e 56 minutos. E o movimento de translação, que é o movimento que o nosso planeta realiza em torno do Sol. O nosso movimento de rotação, ele possui uma velocidade de 1.660 km por hora. Nós não percebemos isso porque o nosso planeta possui um certo tamanho e a força da gravidade também não nos permite perceber isso. Mas uma prova de que isso acontece são os movimentos das nuvens e dos oceanos. São resultantes também da rotação do nosso planeta. Se a rotação do nosso planeta fosse diminuída para 10% disso, 160 km por hora, a vida na Terra seria impossível, meus irmãos. Porque os dias e as noites seriam de 120 horas. Nós teríamos 120 horas de escuro, e aí as plantas não poderiam realizar a fotossíntese, faltaria oxigênio na atmosfera. Ou teríamos 120 horas de luz solar direto, e toda a água do planeta Terra evaporaria. Ou morreríamos por desidratação. Se vocês olharem, aqui temos o eixo da inclinação da rotação do nosso planeta. Vocês percebem que ele é levemente inclinado. É um ângulo de 23,5 graus. Graças a esse ângulo de inclinação, nós temos as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Se o eixo de rotação do nosso planeta fosse igual ao do planeta Mercúrio, que é na vertical, nós teríamos somente 2 estações do ano. E esse não seria o maior problema de todos. O maior problema seria que as geleiras derreteriam e elevariam o nível dos oceanos, cobrindo a maior parte dos continentes da Terra. E, consequentemente, não teríamos a vida na superfície como a conhecemos. Em relação à atmosfera, aqui nessa imagem mostro a atmosfera e o nível dos oceanos. A nossa atmosfera ela possui mais de 100 km de extensão, os gases que se encontram acima da superfície. Se nós diminuíssemos apenas 1 quilômetro da nossa atmosfera, ou seja, se ela fosse mais rarefeita, meus irmãos, a vida na Terra seria impossível. Por quê? Porque os gases, principalmente o oxigênio que nós temos na atmosfera, eles são responsáveis pelo atrito causado contra os meteoritos, que são blocos de rochas pequenos que caem na nossa atmosfera o tempo inteiro. Nós não os enxergamos ao dia, mas os enxergamos à noite, aquela luzinha que desce, que nós chamamos de estrela cadente, que na verdade é uma rocha do espaço que ao entrar na nossa atmosfera ela entra em combustão, diminui de tamanho, ainda bem, e cai aleatoriamente, digamos que ela não cai em cima de nenhuma pessoa.
cerca de 50 milhões de vezes por dia. Se a nossa atmosfera fosse reduzida a 1 quilômetro, seríamos atingidos diretamente por 50 milhões de meteoritos por dia. Quem determinou isso? Essa extensão de 100 quilômetros da nossa atmosfera? A profundidade média dos nossos oceanos é de 3.690 metros. Existe um lugar no Pacífico chamado Fossa das Marianas que possui mais de 11 quilômetros de profundidade, até onde o ser humano conseguiu mensurar. Agora nós pensemos, se a profundidade dos oceanos aumentasse apenas 3 metros, a vida na Terra seria impossível, porque todo o oxigênio da atmosfera seria capturado pelos oceanos e nós não conseguiríamos respirar, os seres da superfície não conseguiriam respirar. E em contrapartida, os seres aquáticos respirando produziriam ácido carbônico numa quantidade tão intensa que logo após algum tempo morreriam também. Nesta imagem temos o nosso sistema solar, o Sol ao centro, aqui à minha direita Mercúrio, Vênus, a Terra com o nosso satélite natural, a Lua, Marte. Temos um cinturão de asteroides que são blocos de rochas gigantes, muitos até maiores do que o nosso planeta. E lá à esquerda, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Claro que os planetas estão fora de proporção porque Júpiter é muitas vezes maior do que a Terra. Se nós pensarmos a distância que separa o nosso planeta da Lua, 384 mil quilômetros. Se essa distância fosse reduzida para 70 mil quilômetros, a vida na Terra seria impossível. Porque a Lua, meus irmãos, ela é responsável pelas correntes marítimas. E a gravitação da Lua atrairia com tanta força os nossos oceanos que eles varreriam todos os continentes na Terra. Se ela fosse mais distante, se ela fosse distante em torno de 500 mil quilômetros, os nossos oceanos seriam muito calmos e não circulariam os nutrientes produzidos pelos seres vivos que nele habitam. E a vida na Terra ficaria comprometida. A distância que separa o nosso planeta do Sol, 150 milhões de quilômetros. Se a Terra fosse mais próxima do Sol, por exemplo, onde se encontra o segundo planeta, que é Vênus, a vida na Terra seria impossível, porque a temperatura média de Vênus durante o dia é de 400 graus. Se a Terra fosse um pouco mais distante, no lugar de Marte, por exemplo, a vida na Terra também seria impossível, porque Marte, logo acima da superfície, a temperatura média é de menos 20 graus. Ou seja, quem colocou o nosso planeta no exato ponto onde ele deveria estar? Quem mediu a distância exata para a nossa Lua, para o nosso satélite natural ali se encontrar? A segunda, são 7, eu peço paciência dos irmãos. O talento da vida para executar a sua proposta é toda a manifestação de uma inteligência suprema. A pergunta que os filósofos se fazem muito, que é a vida. Se nós pensarmos, eu coloquei imagens de plantas, existem mais de 430 mil espécies de plantas conhecidas pelos cientistas até hoje. Se nós pegarmos as folhas de 2 samambaias que são idênticas e colocarmos num microscópio, do ponto de vista celular, do ponto de vista morfológico, elas são iguais aos nossos olhos. Mas se colocarmos no microscópio, elas são totalmente diferentes. Quem determinou que cada planta existente na Terra tem a sua impressão digital, assim como nós temos as dos nossos dedos? Uma outra coisa fantástica, nós sabemos que as plantas, como nós aprendemos na escola, produzem seu próprio alimento apenas utilizando luz solar
água que elas sugam pelas raízes e gás carbônico. A partir dessas três substâncias, de duas e mais energia solar, elas constroem açúcar. E a partir do açúcar constroem as suas células, suas folhas, suas flores, seus frutos saborosos. E dão a vida para toda a terra, assim como as algas dos oceanos. É uma sequência de várias reações químicas que constituem esse processo chamado fotossíntese. E até hoje, meus irmãos, nenhum químico no planeta Terra conseguiu produzir açúcar a partir dessas três substâncias. E nem conseguirá. Os químicos apenas conseguem, decompondo outras substâncias, chegar na glicose. Mas a partir de gás carbônico, água e luz solar, para o ser humano é impossível. Para as plantas, elas fazem isso desde que elas começam a germinar na semente. Quem ensinou isso para as plantas? Se nós olharmos ali dentro, naquela imagem à esquerda, aqueles quadrados ali, aqueles tijolos, são as células vegetais. Aquelas estruturas em verde que ficam circulando, é dentro delas que ocorre a fotossíntese. E o conteúdo celular nós podemos chamar de protoplasma. O conteúdo, todas as substâncias e estruturas que se encontram ali dentro. O mais curioso, meus irmãos, é que se a vida inteira da Terra se extinguisse e ficasse apenas o protoplasma de uma única célula, uma célula microscópica, se ficasse apenas o protoplasma em condições ideais de temperatura e de umidade, em cerca de 1 bilhão de anos, a vida na Terra estaria restabelecida. Que força é essa que o protoplasma possui a ponto de restituir toda a vida da Terra? Será que isso é obra do acaso, como nós aprendemos diariamente com os conceitos da ciência materialista? Terceira, a sabedoria animal fala irresistivelmente de um bom Criador, que infunde instintos a todas as suas desamparadas e pequenas criaturas. Se nós pensarmos na natureza, aqueles que têm a capacidade de observá-la, vemos coisas notáveis. Por exemplo, João de Barro. Nós sabemos que o João de Barro constrói a sua casinha, coletando barro que ele encontra em diversos locais e também resquícios de grama, de capim, gravetos, e a partir dali ele constrói a sua casa. Só que tem um detalhe importante, ele constrói a base da sua casa nas árvores ou no alto dos postes na cidade, e aí chega aquele determinado momento onde ele sobe na parte mais alta da árvore ou do poste e aponta o seu bico para o vento. E ali ele identifica, como nenhum outro serviço meteorológico consegue fazer, a direção do vento em que está naquele momento. Ele constrói a sua casa no verão, entre o verão e o outono, e ele consegue identificar qual será a direção do vento no inverno. Por que ele faz isso? Porque ele precisa deixar a porta de entrada da sua casa na direção oposta dos ventos invernais, porque os ventos frios acabariam destruindo a sua prole. Quem ensinou isso ao João de Barro? Quando ele nasce, como ele instintivamente sabe disso? E isso é desde sempre, desde que surgiu a espécie João de Barro, o Furnarius rufus no planeta Terra, ele sempre fez dessa maneira e continuará fazendo. Outro exemplo, a vespa. Existem inúmeras espécies de vespa, mas esta em especial, ela caça aranhas, gafanhotos ou aracnídeos, aranhas ou insetos grandes, por exemplo, gafanhoto. Por que ela caça? Não é para se alimentar, meus irmãos. A vespa, quando ela consegue capturar uma aranha ou um gafanhoto, ela insere o seu ferrão não em um local aleatório do corpo da aranha ou do gafanhoto. Ela insere exatamente onde se encontra um nervo no corpo do animal, responsável pela
movimentação corporal das pernas. E ela injeta uma dose específica do seu veneno que imobiliza a vítima, não mata. Então ela carrega esse aranha ou gafanhoto para dentro de um buraco e lá ao redor dela ou até dentro dela ela coloca os seus ovos. E aí ela sai e fecha a entrada desse buraco. As larvas da vespa que saem desses ovos vão se alimentar da aranha. Por que a aranha não pode morrer? Porque se ela morrer, a sua matéria orgânica apodrece e aí poderia prejudicar as larvas. E o interessante é que as larvas, quando elas surgem com uma fome voraz, mas elas não se alimentam das partes vitais da aranha. Elas ficam por muito tempo se alimentando da aranha, porque elas sabem, intuitivamente falando, que se elas matarem a aranha, o seu alimento apodrece e elas não terão asas ainda para saírem daquela furna na qual se encontram. Quem ensinou isso à vespa? E para você ter uma ideia, os entomologistas, que são aqueles cientistas que estudam os insetos, eles já fizeram milhares de vezes esse experimento. Pegaram uma dose pequeníssima de sedativo, porque já é conhecido o nervo paralisante da aranha e do gafanhoto, e tentaram injetar na aranha e no gafanhoto, e nunca acertaram. Ou a dose é fraca e o animal foge, ou a dose é forte demais e o animal morre. Como que a vespa sabe exatamente a quantidade necessária para tal? E as enguias, meus irmãos, as enguias são peixes em formato de serpente, que vivem nos Estados Unidos e na Europa. E todo ano elas migram até a América Central, naquela região famosa do Triângulo das Bermudas, que lá se encontram as águas mais profundas e frias do planeta. Elas se reproduzem em águas frias. Elas migram para lá elas se encontram e se reproduzem. Os filhotes que dessa reprodução nascem, os filhotes das enguias americanas retornam para os Estados Unidos, das enguias europeias retornam para a Europa. Quem deu o GPS para essas enguias fazerem isso de forma tão correta? E o mais interessante, meus irmãos, as enguias adultas morrem ali após o acasalamento, assim como ocorre com o salmão. E o mais interessante é que as enguias europeias, elas demoram 1 ano para chegarem até as Bermudas. E o estágio reprodutivo de todo o animal é sempre no mesmo período. Aí acontece um milagre da natureza. A estação reprodutiva das enguias europeias é atrasada em 1 ano. Ou seja, as fêmeas não produzem óvulos e os machos não produzem espermatozoides, para que quando elas se encontrarem com as suas irmãs americanas, ambas possam procriar. Quem determinou isso de uma forma tão perfeita? A quarta, o homem tem alguma coisa a mais do que o instinto animal, o poder da razão. Nós espíritas sabemos que a razão é extremamente importante, que nós possuímos uma consciência. A nossa consciência, meus irmãos, ela está dissociada do nosso cérebro. Ela é uma substância, uma corrente eletromagnética que os cientistas já sabem que ela sobrevive após a morte do corpo físico. Só que os cientistas não conseguem provar para onde vai a nossa consciência quando o nosso corpo morre. Alguns acreditam, em teorias, é claro, que ela escapa pelo espaço e interage com outras consciências, que seria, por exemplo, o nosso contato mental com seres que já faleceram, ou que ela poderia se incorporar a novos cérebros em formação, que é o que nós espíritas chamamos de reencarnação. Só falta dar este nome. Isso é comprovado cientificamente. A nossa consciência sobrevive à morte do nosso corpo físico, porque ela está separada do nosso cérebro físico. E a nossa consciência, a nossa razão, ela vai muito mais além
do instinto esse dos animais que nós acabamos de falar. E o Dr. Cressy Morrison diz que o instinto é uma nota monótona, que se repete sempre a mesma. O João de Barro constrói a sua casa da mesma forma até hoje. Sempre igual. Mas a razão são as 7 notas musicais. É a pauta, é a sinfonia, é o canto melódico. Através da razão pode o homem entender Deus e contemplar a possibilidade de ser o que é, somente porque recebemos uma centelha da inteligência universal. Então, através da razão, meus irmãos, nós podemos criar. Nós temos a possibilidade de aprender, mas também de criar em cima daquilo que aprendemos. E nós sabemos que trazemos de outras vidas conhecimentos de vidas passadas, conhecimentos extremamente importantes que a ciência terrena não consegue explicar. Simplesmente é dado o nome para aquelas crianças que fazem coisas notáveis de prodígios. Mas como uma criança consegue tocar Beethoven no piano com 3 anos, sendo que ela não teve a oportunidade de aprender isso e pessoas uma vida inteira não conseguem desenvolver essa técnica? A quinta, a provisão para toda a vida é revelada na fenomenal maravilha dos genes. Os genes, meus irmãos, se encontram formando o nosso DNA, que é conhecido por todos nós, lá no núcleo das nossas células, como mostra ali na imagem. Então aqui nós temos o núcleo da nossa célula, os nossos DNAs, nós temos mais de um dentro da célula, e o nosso DNA, ele é formado por pedaços que são os genes. E esses pedaços que são os genes, eles são formados por apenas 4 letrinhas. A coisa mais complexa do nosso corpo físico é formado por apenas 4 letrinhas, que é o ATCG. São 4 substâncias: adenina, timina, citosina e guanina. E a combinação dessas 4 substâncias, que não é de maneira aleatória, existem milhares e milhares de combinações dessas substâncias. E essas combinações são chamadas de genes. E os genes, meus irmãos, eles fazem uma cópia que sai do núcleo da célula e fica ali fora. E ali fora são produzidas todas as substâncias que formam o nosso corpo físico e algumas as nossas emoções, os nossos hormônios, por exemplo. E o interessante é que o DNA é repassado de geração para geração, mas todos os indivíduos, inclusive gêmeos idênticos, possuem o DNA muito diferente. E o DNA, ele está sempre em construção. Neste exato momento em que estamos aqui, dentro dos nossos bilhões de células, os nossos DNAs, em cada uma das células, está se modificando. De repente, alguma doença que venha a surgir no nosso corpo físico, o DNA vai lá e se modifica e produz alguma substância reparadora. Ou o contrário, às vezes o nosso DNA se modifica de uma forma a produzir um câncer ou uma outra doença, como muitas que estão surgindo agora. E o DNA é um mistério, porque os cientistas já conhecem os espaços interatômicos do DNA, mas não conseguem controlá-lo. É impossível produzir um novo DNA. Aquilo que nós vemos nos filmes de ficção não é possível. Até a clonagem, a tão famosa clonagem, ela acaba originando erros no desenvolvimento do indivíduo. Os próprios animais que foram clonados, eles acabaram morrendo anos depois do nascimento. Porque o ser humano não consegue copiar algo que está muito acima dele. A sexta, pela economia da natureza, somos forçados a perceber que somente uma sabedoria infinita poderia ter previsto e preparado com tanta prudência administrativa. Esta imagem, meus irmãos, no século passado, a Austrália, que é um país lá da Oceania,
se encontra numa ilha. Nesse local havia uma grande necessidade de investir na agricultura. O clima daquele país é agradável, o solo era fértil, mas o país tinha um problema: os ventos alísios, que eram constantes o ano inteiro e prejudicavam a maioria das culturas. Então, o que os australianos pensaram? Eles trouxeram para a Austrália uma palmeira, uma espécie de palmeira trouxeram lá da Europa e plantaram ela no entorno das lavouras para ela funcionar como um quebra-vento. Num primeiro momento deu tudo certo, mas o que aconteceu? Como toda planta, a palmeira produzia sementes. Essas sementes caíam no solo fértil e, por ela ser bem adaptada ao calor do país, ela se reproduziu de maneira voraz. Em 10 anos, aquela palmeira acabou se tornando uma praga na Austrália. Foram utilizados herbicidas, foi utilizado fogo e nada continha a proliferação das palmeiras. Então, vários biólogos se reuniram e eles chegaram à conclusão de que o ideal seria trazer para a Austrália um inseto que se alimentasse do fruto e prejudicasse a reprodução das palmeiras. E aí encontraram aquele besouro ali da imagem na Amazônia, aqui no Brasil, e levaram alguns espécimes lá para a Austrália. Liberaram os insetos por lá e no primeiro momento foi um sucesso, porque o besouro ele fura a semente para colocar ali os seus ovos, se reproduz bastante e no perfurar a semente acaba prejudicando a maior parte da prole da palmeira. Só que aí aconteceu o efeito contrário. Como os besouros tinham muito alimento disponível e nenhum predador natural naquele lugar, alguns anos depois os besouros invadiram as cidades, se tornaram uma praga urbana e nenhum inseticida continha a proliferação deles. Só que aí aconteceu um milagre da natureza. A lei do equilíbrio fez com que, em um determinado momento, ficasse o mesmo número, 1 por 1, de besouros para palmeiras. Ou seja, a natureza foi dando conta daquele desequilíbrio que tinha sido gerado pelo ser humano. E ela encontrou o seu equilíbrio e hoje a Austrália é um país agrícola como nós conhecemos. Ainda existem lá aquelas palmeiras exóticas que foram levadas para lá. E o besouro brasileiro também vive até hoje lá em perfeita harmonia com as palmeiras. Essa harmonia, meus irmãos, encontra-se em qualquer lugar da natureza. Se nós tivermos, por exemplo, um terreno aqui no meio do centro da cidade, se esse terreno ficar abandonado, sem nenhuma construção humana, sem ninguém ali jogando lixo ou alguma substância ali que prejudique, em pouco tempo esse terreno, aos nossos olhos, estará tomado pelo mato, como a gente diz, mas na verdade é a força da natureza se restabelecendo. E se nós deixássemos ali por muitos anos, aquele pequeno terreno se transformaria numa mini floresta. Nós vemos exemplos disso diariamente em vários lugares. Quem dá à natureza essa força de regeneração que muitas vezes nós humanos não possuímos? Um outro detalhe importante falando dos insetos. Os insetos, meus irmãos, eles não respiram que nem nós pelo aparelho bucal. Eles respiram por tubos. E esses tubos são conectados às suas células corporais. E a respiração deles se dá por orifícios que eles possuem ao longo do corpo. Pequenos buraquinhos ao longo do corpo. Esses tubos, conforme o inseto vai crescendo, vai aumentando de tamanho, os tubos param de crescer. Por quê, meus irmãos? Porque se os tubos continuassem crescendo junto com o crescimento dos insetos, eles não parariam de crescer. Tem insetos que vivem 1 ano. Então, se os tubos continuassem crescendo junto com o inseto, nós teríamos aranhas do tamanho deste salão aqui. E a vida na Terra seria impossível. Quem programou
que os insetos devem morrer, na verdade, não por idade, mas por falta de ar, eles acabam morrendo. Mas quem determinou isso? Será que isso tudo é obra do acaso? Se nós pensarmos, nós temos mais de 930 mil espécies de insetos catalogadas no planeta Terra. Imaginem 1/10 dessas espécies em tamanhos gigantescos. Não existiriam plantas na Terra, consequentemente não existiria vida. E a sétima, o fato de que o homem pode conceber a ideia de Deus já é por si mesma a grande prova da sua existência. Esta imagem, meus irmãos, é do telescópio espacial James Webb. É um telescópio que se encontra no espaço desde o ano 2021. Essa é a imagem mais nítida, uma imagem real, mais nítida que é possível de ser concebida do espaço. Cada ponto luminoso desse que estamos vendo aqui, é uma galáxia. As galáxias, elas são conjuntos de sistemas planetários. Por exemplo, a nossa galáxia se chama Via Láctea. Via Láctea pela coloração esbranquiçada. Só na nossa galáxia, nós sabemos que em torno do Sol é a nossa estrela. Em torno do nosso Sol se encontram 8 planetas em órbita e outros corpos celestes. Provavelmente sabemos que não é só a Terra que é habitada. Só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, existem conhecidas, assim, possíveis de ser capturadas pelos telescópios humanos, 100 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. E cada uma dessas estrelas possui no mínimo um planeta girando em torno dela. A nossa estrela tem 8 planetas girando em torno dela. Existem estrelas gigantescas que têm mais de 1000 planetas girando em torno dela. Então imaginem a quantidade de corpos celestes presentes no universo. E conhecidas pelo ser humano, são mais de 200 bilhões de galáxias. Ou seja, aqueles pontinhos brancos que vemos ali, que são as galáxias, num giro de 360 graus, é um número infinito. E o mais incrível, meus irmãos, que essa é a parte do espaço que é possível de ser percebida pelos equipamentos humanos. Porque, de acordo com as leis da física, apenas 2% do universo é matéria. Os outros 98% é vazio, ou seja, é matéria que o ser humano desconhece. Olha que incrível isso. Aquela imagem que eu mostrei lá no início, aquela estrutura parecida com uma mão, aquilo é uma nebulosa. Uma nebulosa é uma nuvem de poeiras e gases. As nebulosas dão origem aos planetas, às constelações, o tempo inteiro. Aquela nebulosa é chamada de pilares da criação, porque ela se encontra na nossa galáxia e ela está sempre dando origem a novos planetas. Sabemos que Deus, a criação divina, não é interrompida nunca. E ela se encontra a uma distância de 6.500 anos-luz da Terra. O ano-luz, meus irmãos, é a distância que uma partícula na velocidade da luz percorre em um ano. Só que uma partícula na velocidade da luz, ela se desloca 300.000 quilômetros por segundo. Então imagine uma partícula se deslocando a 300.000 quilômetros por segundo, aí em um ano ela percorreu uma distância enorme. Esse é um ano-luz, que é uma distância de 9,5 trilhões de quilômetros. Para nós termos uma ideia assim um pouco mais concreta, a circunferência do nosso planeta Terra é de 40.000 quilômetros. Na velocidade da luz, seria possível dar 7 voltas e meia no planeta Terra. Em um segundo,
7 voltas e meia no planeta Terra. Aí 1 ano-luz seriam 237 milhões de voltas na Terra, a distância. E aí, o Dr. Cressy Morrison traz o Salmo 19 de Davi: cantam os céus a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Numa noite tranquila, claro, afastados da zona urbana, onde temos a luminosidade da cidade, se nós tivermos paciência, nós conseguimos vislumbrar cerca de 2.500 estrelas na noite. No outro lado da Terra não vai ser possível porque é dia, então teríamos à nossa vista cerca de 5.000 estrelas. Com um telescópio doméstico conseguimos ver cerca de 150.000. Agora um telescópio profissional, cerca de 30 milhões de estrelas só da nossa galáxia. Tudo isso, meus irmãos, cantando as glórias de Deus. E se o homem quisesse percorrer a Via Láctea, se nós tivéssemos essa capacidade de percorrer a Via Láctea, quando formos espíritos superiores, conseguiremos. Na velocidade da luz, 300.000 km por segundo, nós demoraríamos 25 séculos para fazer isso. 25 séculos para percorrer só a nossa galáxia. E para a galáxia mais próxima, que é a de Andrômeda, em torno de 20.000 séculos na velocidade da luz, cantando as glórias de Deus. Mas este é o universo infinito. Nós temos um universo finito, nosso corpo. O nosso corpo, meus irmãos, é um universo. Se nós pensarmos, nós temos mais de 100.000 quilômetros de artérias, veias e capilares, vasos sanguíneos que percorrem o nosso corpo inteiro, distribuindo nutrientes, gases. Se nós furarmos o nosso dedo com um pequenino alfinete e sair uma pequenina gota de sangue, ali nós estaremos destruindo cerca de 1.000 células. E ao sair aquela gota de sangue, automaticamente o nosso sistema imunológico reage, produzindo substâncias que vão cobrir aquela abertura que seria mais ou menos de um raio de 1 quilômetro, se fosse na nossa dimensão. Elas vão cobrir numa velocidade absurda, em poucos segundos. E aquele sangramento vai se estancar. E as células que foram danificadas serão reabsorvidas pelo nosso corpo e serão as que estão logo abaixo substituirão as de cima que morreram. Olhem a perfeição do nosso corpo físico. Se nós pensarmos no nosso aparelho digestório, todo o nosso processo de digestão, que leva em torno de 4 horas, antes mesmo de colocarmos o alimento na boca, o nosso cérebro, intuído pelo nosso olfato, pela nossa visão, já começa a produzir substâncias, sem nós nem percebermos isso. E essas substâncias vão agir lá no nosso estômago, que vai produzir o suco gástrico para fazer a digestão. E conforme o alimento vai descendo pelo nosso esôfago, o nosso cérebro vai captando e produzindo a sensação dos sabores produzidos por aquelas substâncias. E o nosso intestino delgado vai se preparando para receber aquele resíduo do alimento que caiu do estômago, junto com o suco gástrico. E depois cada substância, açúcar, proteína, gordura, água, os gases são levados todos para cada uma das células do nosso corpo. Olhem que perfeição! Isso durante a nossa vida inteira, até chegar ao nosso momento de desencarnação. Se pensarmos nos nossos rins, que filtram todo o nosso sangue a cada 3 minutos, retirando todas as nossas impurezas, até substâncias ruins que nós produzimos quando ficamos magoados, com raiva, os nossos rins absorvem essas substâncias e nós eliminamos pela nossa urina.
Tanto que sem os rins uma pessoa não vive muito tempo. Precisa fazer hemodiálise. Olha a perfeição do nosso corpo físico. Os nossos olhos, aqueles que têm a capacidade visual, é claro, nesta encarnação ainda, que têm a possibilidade de vislumbrar todas as belezas que Deus nos proporciona. O nosso coração, que começa a ser formado e já começa a se contrair, como já tive a oportunidade de demonstrar aqui em outro momento, quando nós ainda nem somos feto, o nosso coração já está em pleno funcionamento. E tudo isso, meus irmãos, cantando as glórias de Deus. E por que Davi fala isso? Cantam os céus a glória de Deus. Porque nos céus, meus irmãos, se encontram os espíritos superiores, o lugar que um dia, com certeza, nós também lá chegaremos. E são esses espíritos superiores que nos trazem o conhecimento acessível à nossa capacidade ainda tão pequena de compreensão. E o firmamento proclama a obra das suas mãos, ou seja, tudo que nós vemos no universo proclama a grandiosidade divina. E lembrando do nosso irmão Jerônimo Mendonça, naquela palestra memorável, Alegria de Viver, onde ele dizia: é Deus que faz nascer o sol todas as manhãs. É Deus que faz a terra girar em silêncio sem alarde. É Deus que faz germinar a semente que os lavradores confiantes deitam no solo, no ventre da terra produtiva. É Deus que colore as flores perfumando-as. É Deus que acende as estrelas no quarto escuro da noite. É Deus que faz a criança ser a alegria no ventre materno. É Deus que rege todo o cosmos infinito. Aqui está a bibliografia que eu utilizei nessa exposição. E ainda nessa energia, meus irmãos, que conseguimos captar agora, dando sequência às atividades deste lar tão nobre, eu convido os irmãos para novamente elevarmos o nosso pensamento a este regente do universo, aquele que cria incessantemente e também abençoa todas as suas criaturas. E neste sentido te agradecemos, Deus, por tantas coisas belas que nos proporciona visualizar, mesmo estando encarnados aqui na Terra, este planeta de provas e expiações. Agradecemos pelo dom da vida, pelas oportunidades diárias de crescimento e de recuperação de nossos delitos passados. Agradecemos pelo conforto do nosso lar, pelo pão na nossa mesa, pela presença dos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Agradecemos pela saúde do nosso corpo e agradecemos também pela oportunidade de termos conhecido esta doutrina maravilhosa, pelos bons espíritos que nos envolvem, nos intuindo bons fluidos e bons pensamentos. E pedimos, Senhor, que continue sendo nosso norte, que continuemos nos esforçando para colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido por meio da doutrina espírita e que possamos cada vez mais caminhar pela estrada estreita e que possamos sempre auxiliar a todos aqueles que nos rodeiam. Vamos em paz, irmãos, e que Jesus nos abençoe. Assim seja. Obrigado.